que foi escolhido logo depois de Pentecostes, quando houve aquele problema, né, das pessoas que eram gregos, que haviam se convertido, estavam com um problema para ser servido ali. Então os apóstolos deram a eles a oportunidade de escolherem entre eles, os gregos, alguém que pudesse servir as mesas ali, que pudesse ajudá-los. Então eles escolheram lá Filipe, né, Estevão e tal. Então dentre esses estava ali Estevão, um dos 7 diáconos. Então ele era grego, de descendência grega, convertido antes ao judaísmo e agora convertido ao cristianismo. E Estevão, então, quando vai pregar, e Deus começa a usá-lo com os dons espirituais. Então havia sinais, prodígios, maravilhas. E nós vemos que Estevão era uma pessoa que compreendia a palavra de Deus. E ele ensinava, ele pregava, ele instruía as pessoas, porque ele tinha a sabedoria de Deus para transmitir essa palavra aos outros. Então, assim como Apolo tinha uma grande sabedoria na hora de pregar, né? Então nós vamos ver que várias pessoas foram estudar e compreendiam melhor a palavra de Deus do que os outros, porque buscava revelação, né? Buscava orientação, estudava realmente a palavra de Deus. Se nós formos ler então sobre Estevão, nós vamos ver aí que Estevão, perante ali o sinédrio, perante aquela reunião de doutores ali da lei, ele começou lá do início e falou da vida de Moisés todinha. Então ele fez um resumo ali da Bíblia e perante aqueles homens, então, ele demonstra que conhece realmente as Escrituras. Ele aprendeu realmente, ele estudou e buscou revelação de Deus para que ele entendesse essa palavra. Então, ele tinha uma sabedoria maior do que os outros, porque havia buscado, havia estudado e compreendia melhor. Então, quando ele pregava, quando ele ensinava, ele citava as Escrituras. Agora, isso não é a manifestação de um dom do Espírito Santo. Os dons se manifestavam quando estava pregando, ensinando e orando pelas pessoas. Aí aconteciam sinais, prodígios, maravilhas, que eram os dons do Espírito Santo em operação. Agora, quando ele está pregando, ensinando a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele tinha uma sabedoria, mas isso aí não é o dom, palavra de sabedoria, não é um dom em operação. O dom era quando os sinais aconteciam. Por quê? O dom é a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Não quer dizer agora que Estevão, tudo que ele ensinava, tudo que ele pregava, estava sendo usado no dom, palavra de sabedoria. Não, não é isso a palavra de sabedoria. Vamos estudar sobre isso já já. Vamos ver a nossa leitura continuando aí, Daniel capítulo 2. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então Daniel recebe aqui uma revelação. Então, quando é uma revelação em sonho, então ela pode ser para coisas presentes, por coisas atuais, e pode ser sobre coisas futuras. Então nós vamos aprender que quando Deus revela alguma coisa num sonho a uma pessoa, pode ser que essa pessoa tenha um dom do Espírito Santo de revelação. Pode ser que não. Às vezes a pessoa só é usada uma vez, tem um sonho e Deus revela aquela coisa para ele. Quando Deus sempre está revelando a uma pessoa através de sonhos, aí então pode ser uma manifestação do dom do Espírito Santo. Pode ser um dom, palavra de sabedoria, quando essa revelação é a respeito do futuro. E pode ser uma palavra de ciência ou palavra de conhecimento, quando essa revelação acontece no presente, quando está ocorrendo. Pode não estar ocorrendo onde essa pessoa está, e está ocorrendo em outra parte. Então vai ser revelado esse oculto. Então nós vamos ver que José, por exemplo, no Egito, né, era usado por Deus nesse dom aí de revelação em sonhos. Vamos ver José
o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que ele teve um sonho, teve uma revelação. Não quer dizer que ele tinha dom do Espírito Santo de revelação, porque sonhou. Então nós temos que ter cuidado. Pode acontecer para aquele que tem um dom da palavra da sabedoria ou palavra da ciência, haver uma revelação de alguma coisa através de sonho. Não quer dizer que ele tem um dom do Espírito Santo. Mas aquele que tem um dom do Espírito Santo, o dom palavra da ciência ou palavra da sabedoria, esses dois dons aí, eles podem ter aí a manifestação do Espírito Santo através de um sonho. Então vai haver uma revelação a respeito do futuro, palavra de sabedoria; a respeito do presente, palavra da ciência ou conhecimento. Vamos ver a introdução da revista aí. O teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, de 8 a 10, em 3 categorias: revelação, poder e expressão. E em cada um desses grupos aí, então, existem 3 dons. São 9 dons divididos em 3. Na lição desta semana estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os de revelação. Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. Veja bem, existe aí uma confusão a respeito dos dons, porque se confunde os dons de serviço, que são os dons de Deus Pai, que são aqueles dons de governo, né? Aqueles dons de orientação, aqueles dons de administração da igreja. Se confunde isso aí com os dons do Espírito Santo. Esse aconselhamento, a administração da igreja, a organização da igreja, é um dom de serviço, não é o dom do Espírito Santo, é diferente. Os dons do Espírito Santo são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Então não podemos confundir isso aí. Os dons do Espírito Santo é uma manifestação sobrenatural que acontece de repente, que vem uma revelação de Deus ou um poder de Deus em operação de repente, sem você pensar, sem você analisar, sem você estudar para isso acontecer. Então tem que separar isso aí. Então nós vamos estudar sobre os dons do Espírito Santo e nós vamos pegar aí e vamos dividi-los em 3 partes. E o que vai acontecer? São a primeira categoria e a primeira parte fala dos dons de revelação. Então esses dons nós colocamos aí nessa parte, dons de revelação, que revelam alguma coisa oculta. Então vamos colocar aí palavra da sabedoria, palavra da ciência ou do conhecimento e discernimento de espíritos. Então separar esses 3 para nós estudarmos sobre esses 3 nesta lição. Depois vem a segunda parte, a segunda categoria dos dons, que são os dons de poder. Aí uma explosão de poder que acontece de repente. O que é isso aí? Então aí vai falar de 3 dons. Vamos falar de os dons de fé, depois os dons de maravilhas ou milagres e depois os dons de curar. Esse grupo aí tem esses 3 dons. E vamos estudar também o outro grupo aí de categoria aí, que são os dons de expressão ou de inspiração. A pessoa é inspirado por Deus para trazer uma palavra. Pode vir através da profecia, que é para exortar, consolar e edificar. Pode vir através do dom de línguas, variedade de línguas, se fala vários tipos de línguas. E pode vir através da interpretação dessas línguas. Então esses aí os últimos 3 dons que nós vamos estudar. Então hoje nós estaremos estudando sobre essa primeira categoria de 3 dons, que é o dom palavra da sabedoria, palavra da ciência ou do conhecimento e discernimento de espíritos. A nossa lição aí tem 3 partes. A primeira parte é a palavra da sabedoria. Vamos ver aí o conceito, a Bíblia e a palavra de sabedoria. E número 3, uma liderança sábia. Depois vamos ver aí a parte 2, palavra da ciência ou do conhecimento. Vamos ver aí o que é. Depois vamos ver a sua função e tópico 3 nós vamos ver exemplos bíblicos da palavra da ciência. Depois nós temos aí a parte de número 3, discernimento dos espíritos. Então tópico 1 nós vamos ver o dom de discernir os espíritos, tópico 2 as fontes das manifestações espirituais e tópico 3 discernindo as manifestações espirituais. Dentro da parte 1 então, vamos ver aí conceito.
O termo palavra exprime a manifestação verbal ou escrita segundo o dicionário eletrônico Alves. Sabedoria significa então discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, o versículo 8, parte A aí, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dado por meios sobrenaturais. Então, resumindo isso, bem simples, para nós entendermos, para nós não complicarmos. Então aqui é uma manifestação sobrenatural de Deus, que vem aí uma revelação de algo que está oculto. Agora, a palavra de sabedoria, ou da sabedoria, é um dom que revela alguma coisa a respeito do futuro. Então, tenha sempre isso em mente. Alguém que tem um dom, palavra da sabedoria, é alguém que ele, quando fala uma coisa sobrenaturalmente, uma mensagem que vem sobrenatural, ele vai trazer uma mensagem futurística, algo que vai acontecer no futuro. Exemplo disso. Lá no Antigo Testamento, os profetas falavam a respeito do quê? Do futuro, da vinda do Messias, de coisas que ocorreriam. Então, era o que isso aí? Era uma palavra de sabedoria dada por Deus para que eles escrevessem ou alguém escrevesse aquilo que eles falavam a respeito do futuro. Então, tudo que existe aí na Bíblia falando a respeito do futuro, hoje para nós, por exemplo, a escatologia, são o quê? Revelações do futuro que estão escritas, coisas que ainda vão acontecer. Então essa pessoa pode ser um profeta, que é muito usado para trazer a palavra de sabedoria, falar alguma coisa a respeito do futuro. Geralmente é um profeta, um ministério profeta. Não é quem é usado em dom de profecia. Dom de profecia não tem nada a ver com o futuro. Dom de profecia é para exortação, edificação, consolação. Nós estamos falando aqui ministério profeta. Geralmente esse que tem um ministério de profeta, ele traz uma mensagem futurística. Ele traz uma mensagem falando a respeito, revelando alguma coisa a respeito do futuro. Entenda bem isso. Vamos ver um exemplo aí bem claro de um profeta do Novo Testamento. Você vai falar, mas os profetas duraram até João. Os profetas que profetizaram a respeito da vinda de Jesus duraram até João. Agora, existe profeta na igreja hoje? É evidente que tem um ministério profeta. O apóstolo Paulo está escrevendo no Novo Testamento. É para a igreja, quando ele disse em Efésios 4 sobre os ministérios. Então, existe o profeta na igreja? Existe. Às vezes ele está aí, sufocado. Mas existe ali, Jesus coloca os ministérios, todos os 5 ministérios na igreja. Então esse ministério profeta, geralmente esse profeta é alguém que Deus coloca na igreja e que ele traz mensagens futurísticas. Deus revela para ele alguma coisa que vai acontecer no futuro. Isso é muito importante para a igreja. Esses dons deveriam estar todos sendo manifestados na igreja. Então é uma palavra que fala a respeito do futuro. Por que palavra? Porque é uma pequena parte da sabedoria de Deus que é revelado para alguém. E ele vai transmitir essa revelação para a igreja ou para alguém que precisa receber essa mensagem. Então esse dom é um dom que se manifesta de repente. A pessoa de repente está pregando, ou está ensinando, ou está conversando, ou está andando pela rua. Vai vir o quê? Uma mensagem para ele falar para alguém sobre o futuro. Ou pode ser para a igreja, pode ser no meio do povo, na evangelização, num culto aí no meio da rua, ou pode ser que ele seja usado de repente para falar com a pessoa no meio da rua ou falar com a pessoa da igreja. Então Deus traz uma mensagem futurística, uma revelação do futuro para as pessoas. Exemplo clássico desse profeta, dessa pessoa usada para trazer uma mensagem no futuro, no Novo Testamento. Quem é? Nós podemos ver aí o profeta Ágabo. É bem claro esse dom, palavra de sabedoria na vida de Ágabo. Nós vamos ver que Ágabo recebe uma mensagem, uma revelação, palavra de sabedoria